Riders on the storm. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Qualquer hora é hora de estudar. Vamos dar seguimento à literatura? A nossa última aula em literatura falamos sobre o romantismo. Devemos lembrar que a literatura ela tem todo um segmento. Ora teocentrista, ora egocentrista, ora volta-se para a sociedade, ora volta para si mesmo. Então veja, quando trabalhamos com o romantismo, lá existia a primeira, a segunda e a terceira geração. A primeira geração, ela tinha o nacionalismo, o fanismo, lembram? Onde exaltava-se o índio, onde exaltava-se a terra. A minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, certo? Já quando você está na segunda geração, você tem a geração do romantismo, que é marcada como a mal do século. Porque aquele que ama, ele chegava a morrer de tanto amor por aquela mulher que sequer olhava para ele. Vocês lembram que eu coloquei isso? Ela simplesmente olhou assim para ele e ele achou que, nossa, ela me olhou. Até fiz uma comparação como se fosse fãs e o seu ídolo. Vocês vão, vamos supor, a algum show e lá vocês estão lá, nossa, aquele artista é maravilhoso, aquela pessoa daquela banda é top, você é só um fã. De repente ele faz, dá um tchauzinho assim, você, ele me deu tchau, ou ela me deu tchau, gente. Então, olha só, se comparar, sinceramente, não está tão distante, né? Isso existe hoje, existe. Não, ninguém morre de amores, mas acha que, nossa, está sendo visto, né? Quando, na verdade, está dando tchau para qualquer pessoa. Só fez isso aqui. Então, veja, só que em formas diferentes, é claro. E quando você chega na terceira geração nós já entramos numa certa transição, porque já começou a trabalhar com o quê? Com a social. Estamos adentrando na sociedade. Tanto que eu chamei a atenção a quem? Ao poeta dos escravos, Castro Alves. Já não se falava tanto da terra, já não se falava tanto do amor romântico, mas sim com relação à liberdade, certo? E por que estou falando sobre romantismo se a aula é realismo e também seguirei com naturalismo? Porque para você entender o contraponto, as formas, os pensares diferentes, isso é sempre necessário para que você consiga entender as escolas que vêm à frente, correto? Realismo. O realismo, ele aconteceu na época da segunda revolução industrial. Nessa época também, olha só, eu comentei de Castro Alves, né? Poxa, nessa época houve a abolição da escravatura. Nessa mesma época, eu não coloquei no quadro, mas a capital do Brasil era Rio de Janeiro. Nessa época, então, veja, eu tenho esses três tópicos. E aqui também tem o retrato fiel da sociedade. Então, aqui tem esses três movimentos. E com o realismo, o nome já fala realismo. Nós estaremos trabalhando com o retrato fidedigno da sociedade. Enquanto no romantismo, na segunda geração, e na primeira, quando exaltava-se a terra, exaltava-se o índio, veja, aqui tinha sempre uma maquiagemzinha, né? Porque você está exaltando algo, escondendo todos os seus problemas, correto? Eu até comparei que o índio era o ídolo. Tínhamos ídolos no romance, né? Na época do romantismo. No Brasil era o índio e na Europa era o cavalheiro. Lembram que eu comentei na aula? Pois bem, então, quando eu coloco isto agora no romantismo, é porque naquela época não apresentava-se muitos defeitos dos ídolos até. Não apresentavam todos os problemas, não voltado à sociedade, mas sim ao ser, ao eu mesmo. No entanto, quando você começou agora o realismo, porque Castro Alves, já, de certa forma, ele já iniciou aquela transição. Então, o que acontece? Agora não é o eu, não é a minha terra, agora é a sociedade, certo? Agora o realismo ele estará voltado a apresentar tudo o que acontece na sociedade, desde aquilo que é belo àquilo que é horroroso, entendido? Ele aqui, por exemplo, no realismo, ele vai trabalhar com romance psicológico.
Como assim romance psicológico? Porque tem os questionamentos de valores. Eu dei o exemplo aqui embaixo, coloquei, porque eu sempre falo em todas as minhas aulas, seja língua portuguesa, seja em literatura, eu falo muito de quem? Quem escreve isso aqui? Ah, claro! Aquele cara que eu gosto demais e falo muito, e eu exemplifico demais, que é Machado de Assis. Ele é o cara, ele é aquele que brinca com o leitor, é aquele que prende o leitor de tal forma que ele não sabe se está sendo falado baseado em alguma informação ou se é somente o personagem ali que está acontecendo naquele momento. Ele simplesmente aparece do nada, ele coloca o seu ponto de vista. Machado de Assis, ele é irônico diversas vezes, ele é sarcástico, mas ele apresenta a vida como ela é naquele momento. E, por exemplo, quando eu falo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que já tem alguns séculos, né? Já tem bastante tempo. O que acontece? Quando eu falo dele, que eu também coloquei aqui Dom Casmurro também, ele ilustra bem isso aqui, que Dom Casmurro é de 1899. Gente, não sou muito boas datas não, tá? Mas, se não me engano, é de 1899. Então, veja só, o que acontece? Quando eu falo desses é porque Machado de Assis, ele é extremamente descritivo. Ele descreve tudo. Ele descreve o passo a passo. Eu contei para vocês em sala sobre Memórias Póstumas e falei, gente, assistam, tem um filme, é brasileiro. Não é, mas por causa vamos dizer, do filme ser de época, vamos dizer assim, alguns alunos acharam interessante, outros acharam cansativo. E ele, assim, é com a Sônia Braga e o Reginaldo Farias faz o papel do Brás Cubas. É muito interessante, vale a pena assistir. E dentro do filme já fala até mesmo do Borba, né, do Quincas Borba, que também é dele, né, do Machado de Assis, que é de 1891. Gente, eu falo muito do Machado porque Machado de Assis é uma leitura obrigatória para concurso e para vestibulares. Isso é um fato, certo? Porque tem Dom Casmurro, tem Esaú Jacó, tem Quincas Borba, tem vários livros que vocês deveriam pelo menos dar uma olhadinha sobre o que fala, como fala. Veja um pouquinho dele, né? Mesmo que você não leia todo, mas veja, porque irá enriquecer o seu conhecimento com certeza, tá? Então veja, questionamento de valores, quando você pensa em Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem de tudo. Ele é um livro muito antigo, né? Já tem um século ele, né? E mais um pouquinho. Mas vamos lá, nele tem política, tem. Nele tem, tem a sociedade em si, desde a época em que Brás Cubas é pequenininho, mostra já a reunião de família dos pais, ele fazendo arte. No filme aparece ele fazendo arte, jogando estilingue sobre a mesa e tal. Ele fazia o serviçal de cavalinho dele. Sério, ele era um pestinha, né? Pelo menos assim está no filme. Vou falar pra vocês um pouquinho do filme. Mas veja só, descreve, ele é descritivo. O realismo, ele é descritivo. Aí falando psicológico, por quê? Porque ele tem um amigo, ele vai ser o amante, vai ser Brás Cubas, será amante, ele estará tendo um caso com a mulher do seu melhor amigo. Ah, que depois descobre, faz de conta que não descobriu. E tem uma história e tanto. Ah, a propósito, a mulher ficou grávida, mas ela perdeu o filho. Chega a ser engraçado. Eu achei engraçado na hora que a mulher perde o filho e ele fica assim, desesperado e não pode dizer que é ele o pai da criança, porque para todos os efeitos sendo amigo dele. Então veja, são fatos que nós conhecemos do presente, acontece pra caramba hoje, porque o Machado ele retrata a mesma realidade. Então, acontece nos dias atuais, mas já acontecia há muito tempo atrás. Então, o que acontece? Ele trabalha o psicológico. No filme, no livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele mostra tudo em detalhes. A mulher que foi amante dele, que era mais velha, que foi o motivo do pai tê-lo enviado para longe para estudar direito.
Olha, tem muita história, muito interessante. Gente, eu falo muito de Machado de Assis, eu sou fã. Então, fica difícil até falar tanto, né? Então, veja, os questionamentos de valores, eles estão sempre presentes no realismo. Assim como, quando eu coloco análise, tem análise externa e análise interna, a externa porque ele faz a contraposição da aparência, ele faz sempre as comparações e ele apresenta. Quando eu falo da interna, é porque ele vê a essência de cada personagem. Então, cabe a você verificar a sociedade, como é a convivência e a sua essência. A essência do quê? De cada ser ali presente. A ênfase, como eu coloquei, chamo de novo, ó, romance psicológico. A ênfase, ela é psicológica. Por quê? Você não é tão objetiva. Não é tão. Preste atenção, não é tão objetiva. Por quê? Há determinados momentos que você não sabe qual final realmente acontecerá. Por exemplo, quando eu penso em Dom Casmurro, vem cá, Capitu é totalmente descrito, correto? Descreve-se muito bem Capitu, em detalhes. Aí vamos lá. O que você lembra de Capitu e qual foi o final de Capitu? Será que ele deixou aberto ou será que ele fechou? Como fica? Então veja, ele vai mexendo com o psicológico, ele mexe com tudo isso, com aquele que está lendo. E olha, são livros que são de um século atrás e mais um pouco, como eu falei, mas que está muito próximo da nossa realidade também. A classe dominante, ela que se faz muito presente, claro, é a burguesia. Por acaso isso daí faz ainda presença em pleno século XXI, gente? Metade do século XIX. Estamos no XXI. Será que está muito diferente? Pois é, né? Então veja, a interpretação indireta, quer melhor exemplo que Capitu? Pois é, né? Capitu, que eu falei, foi de 1899, nós estamos em 2021. Caramba, é muito tempo para procurar, assim, tem muito a ver com a realidade nossa. Eu ia colocar no início, esqueci, eu não posso deixar de lembrar o antirromântico, aquele é totalmente antirromântico, é claro. Por que comecei falando do romantismo? Porque quando eu falo do romantismo, eu apresentei a vocês o romantismo em si. Apresentando o quê? Veja bem a diferença que já está presente. Eu comecei falando do romantismo, puxei a primeira geração, puxei a segunda, a terceira, e todos se preocupavam consigo. Já na terceira geração do romantismo, o que acontecia é que Castro Alves já estava indo para onde os olhos estavam mais voltados para a sociedade. Porque você não pode esquecer também que lá no romantismo eu tenho a presença daquele cara que eu também gosto muito, né? O Boca do Inferno, correto? Que ele ali se fazia também muito presente. Será que tem algo que o Boca do Inferno falava que acontece ainda nos dias atuais? Será que algo que ele colocou no passado acontece hoje ainda? É uma questão a sempre fazer uma comparação. Eu gosto, porque isso mostra como a literatura, por mais que seja estudada por escolas e séculos atrás, se apresenta presente no nosso presente em pleno século XXI, depois no 22, no 23 e assim sucessivamente. Todo mundo pensa que as escolas literárias, não, isso aí é coisa do passado, que nada. É arte, isso é conhecimento, isso é cultura e isso tem continuidade sim, certo? Eu coloquei também no quadro, eu coloquei aqui os dois, já chamei a atenção, já falei da fidedignidade, né, do retrato fiel, coloquei aqui críticas às instituições. Olha, que instituições seriam essas? Pode ter certeza que é o clero. As instituições, nessa época aqui, havia muita crítica, tanto que criaram novas igrejas. Por quê? Porque viram o que de fato acontecia e começaram a fazer críticas. Nessa época, criticaram até os casamentos, para você ter uma ideia de como era a situação no realismo, ou seja, eu não gostei, está errado, não estou de acordo, isso é capitalismo, isso não é correto, está tirando de um e dando para muitos que possuem. Então, isso no realismo já estava presente, tá? A visão que eles tinham, a visão
de transformar a realidade para mudar a situação do contexto da sociedade brasileira. Claro, por quê? A visão deles é aquilo, estou vendo os erros que estão acontecendo aqui. Então, se eu posso e percebo, porque eu sou um ser pensante, percebo os erros que estão acontecendo, por que vamos dar continuidade? Vamos mudar? Vamos alterar? Vamos melhorar dentro do nosso contexto? Assim era a visão deles. Coloquei aqui também o universalismo, planos e indivíduos. Isto é, no caso, esse quando eu falo plano é no seu momento, né? Como é que ele vê? A sociedade, ela é igual para todos dentro daquela sociedade. Se ele aqui critica a burguesia, que é a classe dominante, e olha como é colocado classe dominante, se ele critica o clero, se ele critica, tem a crítica aberta. Você acha que se ele apresenta que todos têm, que precisam viver igualmente, todos somos iguais em nosso plano, que os indivíduos são universais, não interessa de que meio seja, todos deveriam ter os mesmos direitos e deveres, vamos colocar dessa forma, isso já vem lá de trás. Aí eu coloquei também descritivismo acentuado. Machado de Assis é um exemplo do que ele descreve ao extremo. Não há como você não imaginar determinada situação. Por exemplo, entre o livro e o filme, eu adoro ver filmes e ler livros. Porque eu vejo as diferenças. É claro, porque se eu ouço, eu tenho uma facilidade imensa em aprender ouvindo. Se eu não tiver uma aula escrita com papel, porém, se eu ouvir, sou eu, Valéria. Se eu ouvir, eu guardo muito, eu começo a imaginar as situações. Então, por exemplo, se eu estivesse nessa época estudando com videoaulas e eu estivesse ouvindo tudo sendo descrito, eu teria a facilidade do aprendizado, porque eu estou ouvindo. O fato da leitura, o que acontece com a leitura? Muitas vezes você fica lendo e dá sono. Quando você está ouvindo, né? Quando você está ouvindo atentamente, você começa a imaginar diversas situações e nessas imaginações você consegue visualizar tudo, porque está tudo escrito em detalhes. Por exemplo, quando Brás Cubas, eu também já comentei em sala de aula, ele fala da manca, né, que ele, foi dito a ele que ele deveria, né, casar com aquela mulher, mas ele a viu, ele chegou lá na casa e na casa ela estava sentada e chegou a achá-la bonita, de repente sem virar. Porém, quando ela se levantou, a mãe pediu para que buscasse algo, não me recordo com exatidão, e ele a viu mancando, sabe? Então ele ficou falando sobre, mas ela é manca, ela é inteligente, ela é bonita, mas é manca. Então veja só, nessa linguagem com o descritivismo acentuado, consegue-se imaginar, né? Porque eu tenho uma linguagem objetiva. A minha linguagem aqui, ela é objetiva, ao contrário da romântica. A romântica é subjetiva, fica subentendido, você entende aqueles sentimentos que não são objetivos, certo? Aqui eu tenho a objetividade, é isso e ponto. Ou é 0, ou é 8, ou é 80, ou é 0, ou é 10, não tem meio termo, certo? Então, aqui eu tenho uma linguagem objetiva, aqui eu tenho descritivismo, aqui eu tenho uma linguagem mais enxuta e clara. Como assim? Ele escreve muito bem, né? Eu falo muito dele porque realmente gosto demais. Eu gosto muito. Todo mundo sabe que meus exemplos, eles passeiam muito por Machado. Então, veja, quando coloco falando sobre a linguagem enxuta, porque ele tem uma linguagem que ela é clara, ela é objetiva. Essa linguagem dele não somente é clara e objetiva, assim como ele utiliza uma linguagem mediana, ele não usa aquela linguagem muito simples e nem extremamente informal. Ele trabalha de uma forma que todos possam entender aquela linguagem escolhida, vamos dizer assim. É uma linguagem muito fácil para qualquer leitor. Ele não escrevia de forma assim,
tão difícil. Você pega Dom Casmurro, você pega o Quincas Borba, você pega Memórias Póstumas de Brás Cubas e você entende tudo. Não há o que, eu não entendo. Se você não entender, você verá no contexto que você chega no final, no objetivo final que ele pretende. Porque não tem linguagem extremamente rebuscada. É formalizada? Sim, mas é uma linguagem que ela é mediana, ela é clara, ela é fácil de ser entendida. Não é uma crônica que tem uma linguagem mais simples, mas é uma linguagem enxuta, boa, bonita de ser ouvida, entendeu? E lida também. Assim, exalta e melhora até a nossa linguagem, a nossa leitura faz bem, né? Quanto mais paramos para ler, melhor será a nossa linguagem escrita e nosso pensar será o mais correto possível, é claro, né? Coloquei também da verossimilhança por quê? Porque ali ele coloca uma harmonia em tudo que ele apresenta, certo? Gente, veja só, falei muito do realismo, né? Deixa eu ver, posso falar mais? Eu posso falar, por exemplo, na artes, eu tenho o Gustavo Flaubert, que ele, até mesmo na arte, por exemplo, quando você pensa em romance, no romantismo, você tem aquelas imagens, né? Muitas cores e tal, o amor, tudo de acordo com as suas gerações. A terra, você tem lá o índigo, né? A primeira geração. Na terceira você já está fazendo a transição para os escravos, aí já começa a mostrar os navios, os negros, tem um chamamento bem forte. Quando você chega já no realismo, você já vai ter... Não vai ser no realismo, vai ser mais à frente, você vai trabalhar com o Gustavo, porém vai ser aqui, no naturalismo. Mas também serve, tá? Que ele trabalha o quê? A arte realista, ela não está mais na fantasia, ela está voltada àquilo que é a vivência. Por exemplo, tem um quadro que a mulher está lá peneirando acho que é arroz. Então veja só, é a mulher trabalhando, é o povo trabalhando. Então agora a arte estará apresentando o dia a dia das pessoas naquele tempo, ou seja, não tem aquela imaginação. Se você tirar uma foto agora da Valéria, printou, Valéria está dando aula. É uma realidade, certo? Então, se printar fotos de todos os professores que vocês assistem aula na escola, vocês terão o quê? Uma realidade, todos estão dando aula, mesmo à distância, todos estamos trabalhando. No entanto, correto? O que é isso? Uma realidade. Então, naquele tempo, o trabalho era mais rural, correto? Então apresentavam mais, pelo menos o quadro que eu lembrei agora é a da mulher lá peneirando a comida. Então, gente, a realidade nua e crua presente, certo? Esse é o realismo. Espero que vocês tenham gostado. Tentei explicar ao máximo, tá? Resumindo, porém, explicando ao máximo em detalhes e até mesmo apresentando o próprio Machado. Na próxima aula, vamos falar do naturalismo. Valeu? Espero que tenham gostado. Me sigam lá no YouTube, lá no Instagram, Valéria Mesquita, e dá o joinha lá e me fala alguma coisa, tá? Tá legal, não tá? Como é que estão as aulas? Eu gosto de saber. Até a próxima!